Pessoal, mais uma vez, né, a gente vai percebendo que o governo brasileiro, né, as nossas instituições, governo, STF, Congresso, é uma bandalheira generalizada, né? Não tem outra palavra para definir o que é a política brasileira atualmente, né? É uma bandalheira generalizada mesmo. Bom, o que está acontecendo, né? Parece que houve um acordão para que o governo fez vistas grossas para a aprovação aí da PL da dosimetria, né, que diminui a pena dos condenados lá do 8 de janeiro, e essa é um acordão que eles fizeram. Teria participação tanto no governo, nesse sentido de fazer vistas grossas, deixar passar, não se opor, né, não lutar contra, e também do STF por parte do ministro Alexandre de Moraes, que teria até conversado com alguns senadores ali propondo, fazendo algumas propostas sobre essa questão, né? E a participação do Senado, né? Que a votação foi lá no Senado agora, nessa última votação, onde até foi aprovado, né? O texto, parece que foi tudo aprovado. E, bom, isso tudo foi fruto de um acordão. Tem gente até dizendo que nesse acordo existe a participação de Donald Trump, né? Donald Trump teria influenciado para que o Alexandre de Moraes não impedisse aí essa aprovação da dosimetria. E, bom, em suma, é toda uma coisa que a gente não sabe exatamente, né? Porque não está lá vendo as trocas ali de conversas entre eles, né? A gente nunca vai saber exatamente, mas a verdade é que a Globo News ficou pé da vida, essa aqui é a questão. Os blogueiros da Globo News ficaram muito pé da vida, sabe por quê? Porque eles não queriam nem aprovação, nem da anistia, nem da dosimetria, que diminui as penas, e muito menos eles queriam a aprovação do Messias, né? Do Jorge Messias lá para o STF. E esse acordão inclui, né, uma compra aí dos senadores para que eles aprovem o Jorge Messias no Senado. E também o Senado aprove, o Senado, o Congresso aprove aí um aumento nas despesas no governo de, parece que de 20 bilhões de reais. Bom, vocês vão ver os vídeos aqui, eu vou mostrar para vocês os vídeos, para vocês entenderem direitinho o que está acontecendo. Mas é isso aí, pessoal. Só não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações e deixar o seu comentário. Vamos ver o pessoal da Globo aí surtado. Vocês vão perceber o tom da voz deles, como eles estão irritados com todo esse acordão que aconteceu aí. Vamos lá. Do senhor, dizendo que o que a gente viu é fruto de um grande acordão, inclusive com a participação de integrantes do Supremo, nas palavras do senhor, o ministro Alexandre de Moraes. O senhor pode explicar para o nosso assinante do que se trata esse acordo, por favor? Boa tarde. É aquilo que a gente falou na Comissão de Constituição e Justiça e no plenário. O que a gente viu ontem foi a consequência de um acordo firmado entre o governo, a oposição, especialmente a oposição mais bolsonarista, e parte do Supremo Tribunal Federal. Você teve o debate por parte do ministro Alexandre e outros ministros, inclusive de teor da emenda de redação, que não é emenda de redação, é emenda de mérito. E aí a consequência foi a votação facilitada na CCJ e depois no plenário. O texto que nós votamos, ele é diferente do que veio da Câmara dos Deputados, ele corrigiu os principais problemas, mas mesmo assim é um texto que desrespeita o sistema bicameral, porque fez emenda de redação onde era mérito. Então isso já foi inclusive judicializado, como eu alertei que seria a consequência. Mas o que vimos ontem foi um acordo em andamento que envolve os três poderes. Havia um acordo com os ministros do Supremo, o senador inclusive citou o ministro Alexandre de Moraes como sendo alguém que ligou para os outros senadores pedindo para aprovar o texto com a tal da emenda da redação que focava a redução de pena no 8 de janeiro. Por que Alexandre de Moraes iria ligar para senadores para aprovar essa medida, se não tem a mão do Trump por trás disso? Vamos raciocinar com clareza. Se o Trump não está atrás, isso é um acordo relacionado com a baixa lá da Magnitsky do Alexandre de Moraes, é o cancelamento da Magnitsky do Alexandre de Moraes e da esposa dele. Com certeza tem mão do Trump nessa situação, porque o Alexandre de Moraes, de forma nenhuma, do jeito que ele é, vingativo, psicopata, ele nunca iria abaixar as penas das pessoas. E a gente sabe que o Jacques Wagner teria trocado esse gesto para deixar a dosimetria passar por duas coisas. Uma, aprovação de créditos de 22 bilhões de reais no orçamento desse ano. E a outra coisa, que a gente apurou, a apuração do Rafael Moraes Moura, do blog que eu tenho no Globo, da minha equipe, que o Jacques Wagner pediu que os senadores da oposição, diante desse gesto, entre aspas, amolecessem o coração para o Messias. Eu, assim, sou desse time aí que você falou, que não acha verossímil que o Jacques Wagner tenha feito toda essa movimentação sem, no mínimo, a anuência do presidente. Pode ser.
Você acha que o Lula não sabia de nada desse acordão? Ah, tá bom. O presidente não tenha sido consultado diretamente. Olha, presidente, eu vou fazer isso, tudo bem, posso, não posso. Mas, primeiro, não é qualquer senador. Jacques Wagner conhece o presidente Lula de uma vida inteira, fundaram o PT juntos. Segundo, é um senador que está acostumado a receber a culpa de várias coisas que são ruins para o governo. Ele assume os BOs do presidente Lula. A gente viu ali na indicação do Messias, quando o Davi Alcolumbre ficou bravo com o governo por não ter sido avisado. Então, a impressão que eu tenho, Natuza, é que o senador Jacques Wagner não tem nenhum problema de assumir mais um BO e não vai falar nada, vai ficar tranquilo. Fizeram o jogo que tinham que fazer para fechar o ano, como a gente falou, e bola que segue. Duvido que alguma coisa aconteça com o Jacques Wagner. Aí é aquela coisa, né? Acredita quem quer, porque se ele agiu contra o presidente, uma cena vergonhosa no Senado, né? Tá aí, agora ele vai criticar o Senado por causa que o governo ofereceu 20 mil, uma grana lá em emendas parlamentares, não sei quanto exatamente, mas uma bela de uma grana lá em emendas parlamentares, né? Vamos ver. Em que o PT vende a democracia por 30 moedas. Então, realmente, esse país é difícil você entender, né? Um partido que nasceu no combate à ditadura se vender a democracia por 30 moedas, são 20 bilhões, de uma vergonha, num momento histórico em que, pela primeira vez, militares golpistas estão no banco dos réus. Então, realmente, não tem dia feliz nesse país, civicamente. Não tem, não existe. Porque uma hora é a extrema-direita golpista, outra hora é a esquerda que se vende, como o PT do Senado hoje fez. Agora está dizendo que está empenhado. Está tão empenhado que o líder do PT no Senado, Rogério Carvalho, está em Sergipe. Se isso é importante para o governo, por que o líder do PT está em Sergipe e não está na CCJ? O Randolph, que é líder do Congresso, estava na reunião com o Lula. Se é tão importante para o governo, como é que o governo marca uma reunião na hora da reunião, na hora em que está se decidindo isso na CCJ? E por que você tá com tanta raiva assim, o seu Guedes, Otávio Guedes? Por que você tá tão bravo com isso? Ah, meu Deus, isso que eu não consigo entender, né? E o Jacques Wagner, que é líder do governo, segundo senadores, estava pedindo, o Renan Calheiros disse isso claramente, pedindo para deixar passar. Porque o PT, nesse momento, a informação que eu tenho é que está vendendo a democracia por 20 bilhões de moedas. Assim como o Judas vendeu, o PT está vendendo a democracia. Meu amigo, o PT vende até a mãe, se você deixar. O Lula vende até a mãe. Ele fez discurso político em cima do caixão da esposa dele, meu amigo. Estou usando uma imagem bíblica porque o Amin, senador Amin, abriu a sessão dessa maneira. Então, é uma das páginas mais vergonhosas do PT, um partido que nasce para defender a democracia e hoje está vendendo a democracia por 20 bilhões de moedas de ouro. Tá louco esse cara? O PT é um partido que defende a democracia. Aonde que o PT defende a democracia? Só defende ditadura. China, Coreia do Norte, Venezuela, Cuba, eles só defendem ditadura. O Lula quer implementar uma ditadura. Já implementaram o sistema Supremo PT. Eles que estão mandando em tudo, perseguindo todos os adversários. Todos os candidatos de direita que têm chance de se eleger como senador, deputado, eles estão metendo processo em cima. É uma vergonha. Acabou a democracia no Brasil faz tempo, desde o dia em que soltaram o Lula da cadeia, né? Desde o dia em que cancelaram o processo do Lula. É um absurdo. E esse cara vem dizer que o PT é defensor da democracia. Seu Otávio Guedes, vai se informar melhor. Você como jornalista deveria ter mais noção do que está acontecendo no Brasil. Um escárnio. E não tem mais moral para falar que a PM de Brasília não estava no 8 de janeiro. Porque o PT, no dia 17 de dezembro, também não estava no Senado para impedir essa PL da dosimetria. É isso, verdade nua e crua, na minha visão. O Lula vai vetar, tá tudo combinado. Estava não, fizeram de propósito, seu Otávio. Era interesse. O Lula quer botar o Jorge Bessias lá no STF, ele quer liberar as emendas parlamentares para o Senado, para todo mundo votar, os senadores votarem lá no Jorge Bessias. Ele quer aprovar 20 bilhões a mais de crédito, de dinheiro aí para ele poder passar o ano da eleição aí entrando no cheque especial até o fim, né? Até o talo, gastando tudo que ele pode, o que ele não pode. Ele está fazendo de tudo, né? Para botar o Brasil completamente quebrado, né? Quem assumir depois dele aí, se ele não ganhar, vai assumir uma bronca que não vai ser fácil, né? Por isso que às vezes eu fico até achando que é melhor o Lula ganhar, sabe? Por incrível que pareça, para esse povo aprender, para o povo brasileiro aprender, sabe? Deixa ele afundar de vez o país, deixa ele afundar, deixar lá no lixo mesmo. Quem sabe assim o povo aprende, né? Não sei se vai aprender também, porque eu vou falar uma coisa para vocês, viu? A maioria do povo brasileiro é lamentável, é muito triste a situação moral
que existe no nosso país. Tudo combinado, Lula vai vai vetar. vetar, tudo combinado. Deixou, abriram a guarda lá no Senado. O Lula vai vetar para posar de contragolpista na campanha de 2026. Hipocrisia. Vídeo do senhor. O Lula vai vetar, o Congresso vai derrubar o veto do Lula, vai aprovar e pronto, vai haver a dosimetria. O que eu não sei é se depois algum ministro do STF não vai dizer que essa PL não é constitucional, né? Eles vão cancelar tudo isso daí. Isso eu não sei se vai acontecer, mas eu acho que não, porque eu acho que por trás disso tem razão, né? Quem diz que o Donald Trump está por trás disso. Se o Alexandre de Moraes participou dessa conversa, desse acordão, é porque o Donald Trump obrigou ele a deixar que essa dosimetria seja aprovada para que ele perdesse a sanção Magnitsky. Então foi isso que aconteceu. É um grande acordão que envolve governo, Senado, o Lula, o Trump e o Xandão. Né? E os pessoal da Globo ficou pé da vida, porque eles são contra o Jorge Messias. Eles queriam o Pacheco, no STF, né? E eles são completamente contra essa aprovação da dosimetria que vai diminuir as penas, né? Eles morrem de medo que possa voltar o Bolsonaro a ser candidato. Aí eles morrem de medo do Bolsonaro, sabem que o Bolsonaro tem uma força muito maior do que a do Lula. O Bolsonaro é muito mais popular do que o Lula. O Bolsonaro é aplaudido em todo lugar que ele vai. Agora não vai mais para lugar nenhum porque está preso, né? Mas antes ele era aplaudido em qualquer lugar que ele fosse. E o Lula é vaiado para todo lado que ele vai. Onde ele vai, ele é vaiado, a não ser que seja a plateia contratada pelo PT para ficar lá batendo palma pro velhinho da picanha. Então é isso aí, pessoal. Deixa esse pessoal da Globo chorar, né? A dosimetria não é o perfeito, né? A gente gostaria que todas essas ações fossem canceladas, né? Que Alexandre de Moraes fosse impeachmentado, todas essas ações fossem canceladas, né? E voltasse tudo a estaca zero. E o Bolsonaro pudesse candidatar, né? Quem quiser votar no Bolsonaro vota, quem não quiser não vota. E assim, e gira o mundo aí, né? Não houve razão para todo esse monte de gente estar preso. É um absurdo essas condenações. Mas é isso aí, pessoal. Vamos seguir em frente aí. Obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Deixa o seu like, se inscreve no canal, aciona o sininho das notificações e deixa também o seu comentário, beleza? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.